Certinho. E pode brilhar, Chuchu, Oi, estarei aqui. pessoal. Meu nome é Vanessa. Eu sou psicóloga clínica e organizacional. Atualmente eu estou mais na clínica do que na área organizacional. Sou uma apaixonada pela cultura geek, animes, filmes, séries, de terror principalmente. Mas Demon Slayer tem um espaço bem quentinho no meu coração. O Mário perguntou quais são os personagens favoritos de vocês. O meu, por incrível que pareça, não é do trio principal especificamente, é a Nezuko, a Shinobu, e a Mitsuri e o Rengoku, que são, para mim, mais do que personagens em si, são histórias que me tocam profundamente. Pode passar, por favor, Adriano. Como eu falei, sou psicóloga clínica, atendo as demandas ocupacionais, burnout, ansiedade, traumas, em em específico, não apenas ocupacionais, mas também em outros sentidos, atendo dependência emocional, fora do sentido organizacional, ocupacional. É, meu foco na área organizacional é treinamento e desenvolvimento de pessoas, então, tudo que envolve grupos em si, eu gosto de trabalhar, principalmente na parte EAD. E sou pós-graduada em psicologia positiva com a terapia do bem-estar, que ela funciona muito bem para casos de burnout. Pode passar. Para além da psicologia, como eu já falei, eu sou fã de animes, geeks e sou mãe de pet. Então, tudo que envolve esse lado de animações, eu gosto muito. Porque animes e animações não são apenas histórias com desenhos que passam na tela. São histórias que, se você olhar profundamente, contam mais do que aquilo quer dizer. Pode passar. E o personagem de hoje é o nosso querido Tanjiro. Mas para entendê-lo, é necessário entender o contexto histórico no qual ele se encontra. A história de Demon Slayer se passa na era Taisho, do imperador Taisho, que vai de 1912 a 1926, que é a transição do Japão tradicional para o Japão moderno. Ou seja, tanto que a gente vê o arco do trem infinito, e a gente vê essa conversão da era imperial para um Japão já começando a se modernizar. Observa-se pela roupa e também pelo conceito de infância da época. Porque na era Taisho, na era dos imperadores, o conceito de infância é diferente do que a gente conhece hoje. Os filhos, principalmente os mais velhos, aprendiam com os pais aquilo que era a profissão ou buscava ou trabalhava no campo. No caso do Tanjiro, se passa numa era mais rural, num ambiente mais rural, onde ele aprendeu com seu pai a profissão que ele já vinha. Porém, nosso querido protagonista, um dos, né, já demonstra um desenvolvimento emocional psicológico muito grande, porque seu pai já começa adoecido na história. Ele já começa a lidar com a ideia de que em breve meu pai vai embora e eu vou ter que assumir a família. Pode passar, Adriele. Então, entendendo um pouco desse lindo personagem, que era a símbolo da empatia da história de toda Demon Slayer, ele também é marcado por perdas significativas e traumáticas. Ele já perde o pai, tendo que assumir a família com 13 anos, mesmo o pai adoecido, tendo todo o costume de, mesmo antes de morrer, mesmo bem enfraquecido, passar a Hinokami Kagura como uma coisa tradicional de família, como símbolo da família, sem ele saber que era uma técnica de respiração que seria muito útil para ele no futuro. Ele assume a família com 13 anos, ou seja, a mãe mais 5 irmãos com 13 anos. Eles moram no alto de uma montanha, ele desce todos os dias a montanha, sobe a montanha e trabalha na carvoaria onde o pai trabalhava para ter a subsistência da família. Então, ele já é um mini adulto que entende que ele é responsável por cuidar de pessoas. E ele não teve muito tempo de elaborar a morte do pai, apesar de ele ver o pai indo embora aos poucos, porque ele não teve o papel de ser um filho acolhido pelo luto. Ele teve que ver o pai ir embora e dizer: agora eu sou o homem da família. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Porém, quando a tragédia acontece,
Ele se vê num novo papel agora. Ele não tem mais uma família com 6 pessoas para cuidar, ele mais 5 pessoas e a mãe. Ele se vê como um defensor da irmã que passou por uma tragédia junto com ele. Ele passa 2 anos tendo exaustivamente para entrar no esquadrão de caçadores, até você conseguir entender como aquilo impactou a história dele. Ele já vinha de uma responsabilidade muito grande, porque ele já se sentia responsável por aquelas pessoas, se sentia responsável por aquele cuidado, e agora ele tinha que proteger a todo custo a Nezuko, que tinha apenas 12 anos na época, e teve uma regressão mental devido ao trauma que ela sofreu e à transformação de Oni, que é uma coisa que casa muito com o processo da história. Pode passar dele. Então, ele constrói uma identidade pela responsabilidade. Ele já vinha com esse processo. Eu tenho que ser o homem da família. Eu tenho que ter cuidado com as pessoas ao meu redor. Porém, depois dessa tragédia, ele assumiu a missão de proteger a Nezuko e impedir que outras pessoas sofram como ele. Porém, ele enxerga isso como dever, sacrifício, proteção e controle emocional. Ele não se permite sofrer, porque ele já vinha de um processo de adultização muito grande, um senso de responsabilidade e a carga que ele já vinha assumindo. Ele não se permite colapsar, ele se coloca para depois, ele sempre está sorrindo para mostrar que está tudo bem, mas ele está por dentro, sentindo muito fortemente esse impacto. E todo esse contexto, a gente percebe que pela perda abrupta da família, todo o nicho de conforto e familiaridade que ele tinha, que ele sabia que quando ele chegasse da montanha, a montanha, depois de um dia de trabalho, ele teria o calor quentinho da mãe, dos irmãos, só que do nada isso é rompido por uma tragédia. E a gente tem a vontade de dar um abraço nele, porque você percebe que ele não se sente só. Eu perdi a minha família. Eu fui culpado porque eu não estava aqui para proteger a minha irmã e a minha família em si, porque ele devia isso ao pai. Ele prometeu ao pai que cuidaria da família, ele sentiu isso como um legado. Aí vem a quebra da sensação de segurança que ele tinha e é uma modificação agora. E ao ver a irmã transformada em Uni, ele entra em dois polos. Entender o que aconteceu com a irmã e evitar, porque ele já sabia que os Onis eram perigosos, mas evitar que outras pessoas vissem a irmã como um perigo também, tentar se tirar o único vínculo familiar que restou após a tragédia. Então você tem toda aquela preocupação de que ele agora não é só apenas uma pessoa que tinha uma rotina. A rotina dele agora é sempre estar vigilante para que ninguém atacasse a própria irmã dele, que além de ser uma pessoa que ele tinha que proteger, ele não queria perder onde está a família que restou. Pode passar, Adriele. Então, o termo adultização, ele foi muito bem falado recentemente pelo Felca em casos de mini influenciadores na internet. Porém, quando a gente entende que pela cultura Taisho, pela cultura da época, as crianças, pré-adolescentes já tinham que conhecer a rotina adulta, você entende que essa criança já não tem a mente de alguém que vai brincar, de alguém que vai interagir com outra, que só correr, se alimentar e dormir. Ele se entende a rotina como um trabalho que ele tem que suprir para ajudar aquela família. Ou seja, quando ele assume responsabilidades, comportamentos e impressões incompatíveis com a maturidade neurocognitiva. Ele não se enxerga como uma criança mais. Ele se enxerga como alguém responsável por aquele cuidado. E ao pular essas etapas, compromete saúde mental, ansiedade crônica, depressão, baixa estima, isolamento social e um falso self, uma falsa ideia de que é uma outra pessoa, né? Que ele deixou a criança morrer e agora é uma pessoa responsável adulta. E as consequências disso é sobrecarga emocional, ansiedade, porque ele não se permite falhar, ele tem que estar sempre hipervigilante, tem que estar sempre construindo a caridade de que eu não posso sentir como criança, eu tenho que sentir como um adulto e eu não posso me permitir falhar. A baixa socialização, porque ele mal tem tempo de brincar, então ele não consegue interagir com a identidade infantil. A culpa e a baixa estima, porque por mais que ele queira ter momentos de criança, ele não permite se ter. Então ele começa a reprimir essa parte, mas ela está ali.
A nossa criança não morre quando a gente fica adulta, ela fica adormecida por um tempo. E essa distorção de identidade. Pode passar, por favor. E dentro desse contexto traumático, pela perda abrupta de vínculos afetivos, ele não teve o tempo de elaborar o luto do pai e teve que elaborar um outro luto. Perdeu a família toda, mas também não pôde elaborar esse outro luto porque agora ele tinha que proteger a irmã a qualquer custo. E seguir viajando pela floresta com aquela caixinha que ele colocou a Nezuko, para ninguém perceber que ele estava carregando um Oni, que era um ponto de perigo para todo mundo naquela comunidade. Ele sentia-se culpado por não conseguir salvar ninguém. E ele sentia que precisava fazer alguma coisa para proteger a irmã e fazer ela voltar a ser humana. Ele acreditava na cura a qualquer custo e tornou o motivo dele sobreviver todos os dias, independente do frio intenso, das altas horas de caminhada, de ter que ficar fugindo constantemente. E o primeiro pilar que ele encontra é o Gyu, que encontra mesmo como Oni, mas ele tenta provar a qualquer custo que ela não era perigosa, assim como tem que fazer com os outros pilares, com os outros Hashiras. Tanto que o Sanemi tem um momento da história que ele fala: você não provou seu valor. Mas depois de ver tanta agressividade do Sanemi com o Genya, ele falou: você também não me provou isso. Porque ele, como irmão, protegia a Nezuko por qualquer custo. Mas veio o Sanemi tratar o Genya, que era o único irmão sobrevivente dele, da família, como alguém que ele não tinha afeto, para ele era inaceitável. Então, não via um valor também. Então, a família, o vínculo familiar era algo muito forte nele. Ele precisou amadurecer muito rápido e ficava sempre hipervigilante, tanto que os sentidos dele são muito aguçados. Ele tem um hiperolfato, ele tem uma percepção muito forte, ele tem um cuidado muito grande de perceber as emoções das pessoas, mesmo por aquilo que elas não demonstram pela face, como tem a Poste Novo, ele percebe que ela está constantemente com raiva, está constantemente machucada, que ela demonstra muita dor, mas que ela está sempre sorrindo, mas não um sorriso que acolhe apenas por ser gentil, mas um sorriso que carrega muita dor e muita raiva oculta. E essa tentativa constante de fazer a Nezuko ser curada, não ser atacada, vai guiando toda a história de Demon Slayer dele, como a gente conhece. Pode passar, por favor. Então, dentro desse processo da construção da identidade do Tanjiro, a gente percebe que a experiência traumática na infância, ela modifica profundamente o emocional dela. Ele deixa de ver o mundo apenas com uma inocência e passa a se tornar alguém que tem que se defender constantemente dentro da sua formação. Vem o medo e a constante vigilância, você não pode dormir, como se fosse alguém em contexto de guerra, você não pode descansar, porque a qualquer momento você vai ser atacado. Então ele tem que estar vigilante o tempo inteiro, ele tem pouco descanso, ele está sempre carregando a Nezuko, como no primeiro encontro com o Inosuke, ele percebe a ameaça, ele sente que algo está vindo, e o primeiro impulso dele é proteger a caixa, não a si próprio. Então, o medo constante não permite que ele tenha um sono tranquilo, que ele possa descansar e relaxar. Vem a sensação de segurança, ansiedade, porque toda vez que ele sente que alguma coisa pode atacar ele e a irmã, ele começa a ficar muito nervoso, só que ele controla a respiração, assim como o pai ensinou para a Kagura, se conectar com o ambiente e perceber de onde está vindo a ameaça para saber se defender. A dificuldade de confiança pode acontecer em caso de crianças traumatizadas, a dissociação emocional, ele ou sente demais, ou deixa de sentir para não impactar isso no que ele tem que fazer e seguir o rumo dele. A dificuldade de regulação emocional, no caso do Zenitsu, ele chora muito. O Tanjiro, ele apesar de sentir dor, ele não chora. Ele está sempre sorrindo, ele sempre positivando as pessoas para que elas fiquem calmas e ele possa perceber um ambiente para defender todo mundo. Então, o papel de defensor, não só dele, não só da Nezuko, mas de outras pessoas por perto, fica mais ativo. E o amadurecimento precoce, como eu já vi muitos casos de pessoas que tiveram infância, que ser adultos muito cedo, fala assim,
Eu nunca fui criança. Eu tinha que ser adulto para ajudar meus pais, eu tinha que ser adulto para ajudar minha mãe, eu tinha que ser adulto para trabalhar, para ajudar em casa, porque eu não me permitia ser criança, não tinha tempo de brincar. E isso molda muito a personalidade, porque você sempre acha que o dever faz parte da sua rotina. Pode passar, pode passar. E a gente percebe no Tanjiro, através da psicanálise, os mecanismos de defesa mais recorrentes nele. A sublimação é uma das principais, que ele transforma a dor, a raiva e a impotência em treinamento de disciplina, em propósito moral. Nos 2 anos que ele passou com o Sr. Okudaki, enquanto a Nezuko estava dormindo, que é uma característica que a gente passa por trauma também, ou hipersonia, ou ter muitos pesadelos, mas a Nezuko passou muito tempo dormindo para suprimir a raiva, o Tanjiro permitiu treinar dia e noite durante 2 anos seguidos para conseguir entrar nos porão de caçadores de Oni e achar a cura para Nezuko. Ele não te permitiu descansar, era debaixo de neve, porque chuva lá não tinha muito, era debaixo de neve, tempos. Mas como ele já estava acostumado a subir a montanha todos os dias, então ele sabia como lhe treinar e encarar a neve, as baixas temperaturas, o suor, o peso. E ele já era bem formado fisicamente para a idade dele, o que também interfere nos hormônios dessa criança, interfere em muitos outros aspectos. Vem a idealização moral. Ele vê fortemente a ética do mundo, mesmo diante de monstros, que tentam compreender a dor deles. Ele não olha apenas para um Oni como algum vilão. Ele vê alguém que passou por uma transformação violenta, assim como a irmã dele passou, e tenta entender aquela história. No primeiro arco mesmo, que é o tempo que ele vai para prestar tipo vestibular Oni do esquadrão, ele conhece Urui, a família do Urui, que são tipo Onis que são teias de aranha. E uma das Onis, ele percebia muito sofrimento. E ao eliminá-la, ao exterminá-la, ele fez de maneira suave que ela não sentisse dor, porque ele via o humano por trás daquele Oni, assim como ele via o humano por trás da irmã. Então ele sentia que, mesmo sendo alguém que fosse atacá-lo, que quisesse tirar para a vida dele, ele tinha que manter vivo para proteger a irmã, mas não perdeu a empatia pelo inimigo a ponto de dar um fim suave àquele Oni que só queria acabar com aquele sofrimento. Vem também a supressão emocional e funcional. Ele sente emoção de maneira muito intensa, mas ele adia o contato com essas emoções. Ele sempre se coloca para depois. Agora eu não posso sofrer, agora eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que fazer aquilo. E mesmo quando ele encontrou um lugar seguro para Nezuko, ele ficava pensando como ela estava, ele observava como era o ambiente. Quando ele formou o trio mesmo com o Zenitsu e o Inosuke, ele percebeu o sofrimento do Inosuke e sentiu, eu não sou ameaça para você, nós podemos ser parceiros. E acolheu a ansiedade do Zenitsu quando ele não se sentia suficiente. Então, mesmo para ele fugir das próprias emoções, ele acolhia dos outros. Ele se colocava para depois. Ele se preocupava sempre com o que os outros sentiam para que ele não se preocupasse com o que ele estava sentindo. Ele não deixava de sentir dor, mas ele não se permitia acessar ela constantemente para que isso não interferisse nas suas missões e na sua visão ética, moral de ver o outro como alguém que sentia sofrimento também. Num outro arco que ele sente muito é quando ele tem que ir para o arco do entretenimento com o Hashira do Som, o Uzui. Quando o Uzui queria levar as três meninas que trabalham na clínica da Shinobu, ele se colocou à frente. Ele, não, você não vai levar. Você não vai fazer elas passarem por isso. Aí foi o Trio Maravilha para conseguir ir cumprir essa missão. E quando ele foi cumprindo esse papel, ele se colocou, eu não vou deixar ninguém passar por algum sofrimento que, se for para alguém passar, que seja eu. E foram lá os três, ele teve também sofrimento de outras pessoas, a Daki, o irmão, que ele tentou reconciliar os dois mesmo antes de serem desintegrados completamente, mas foi algo sofrido. Mas ainda assim ele via isso como uma forma de não acessar a própria emoção. A emoção dos outros tem um pouco mais de impacto do que a minha, então eu não posso me permitir sofrer. E vem aí por vigilância e autocobrança. Ele não se permitia descansar. Então, seu corpo somente operava como se o perigo nunca tivesse terminado.
E para ele nunca terminou enquanto a Nezuko fosse Oni, nunca acabaria realmente essa missão dele de encontrar a cura. Então ele tinha a necessidade constantemente de proteger, dificuldade de descansar, a culpa pela falha, percepção geral de responsabilidade. Ou seja, qualquer missão que fosse dada ele tinha que cumprir com excelência, porque ele tinha que voltar para Nezuko, ele tinha que voltar para a única família que ele restou e proteger a família que ele construiu, junto com o Inosuke e o Zenitsu. E atender a suportar o sofrimento excessivo, ou seja, ele tinha que suportar todo o sofrimento possível até encontrar aquilo que ele realmente se sentia capaz de fazer. Pode passar. E como a personagem central do Tanjiro é a empatia em si, como eu já falei, mas não significa que ele não sentisse raiva. Ele, empatia não é só você colocar no lugar do outro, é compreender como o outro se sente e como eu posso tentar aliviar aquele peso. Então, ele fazer o máximo possível para aliviar o peso dos outros. E um arco que eu acho muito, muito, muito bonito, que é o do T Infinito, que é quando o Rengoku fala palavras muito fofinhas para ele, apesar de ser impactante, e ser um arco que eu chorei muito, porque foi o primeiro Hashira que eu gostei e teve um fim que eu não esperava. Mas apesar de todo o trauma, porque ele também criou vínculo com o Rengoku, que ele via como uma figura paterna e protetora depois de muito tempo, e ele acabou perdendo também de maneira trágica. Mas uma tragédia que ele presenciou no pouco tempo dessa história. Apesar de todo o trauma, ele não deixou de sentir empatia. Ele compreendia a dor do outro, ele acolhia a dor do outro de uma forma muito profunda, porque ele sempre via a humanidade por trás de cada pessoa, mesmo na ira, mesmo no medo, mesmo sendo humano ou sendo ele Oni. Pode passar. E dentro dessa fragilidade emocional envolta em todo esse trauma, a resiliência constante, apesar de ser muito heróica e bonita, ela traz consequências. Você fica exausto constantemente, porque quanto mais você finge que você não está sentindo ou ignora seus sentimentos, suas emoções, você se sente mais exausto, porque você está sempre carregando o saco de batata do outro, o peso do outro, para que o outro não sinta. O auto-sacrifício extremo, ele tem que estar sempre disponível para atender alguém, estar sempre ajudando alguém. Tanto que no arco do entretenimento, quando tinha que fazer limpeza pesada no local onde ficavam as meninas, ele se prontificava fortemente, ele era o melhor faxineiro, apesar de ninguém saber que ele era menino, mas desconfiava, porque ele era muito forte. Ele cuidava de todo mundo, ficava sempre atento ao que todo mundo precisava, estava ali sempre disponível, porque a missão de proteger e cuidar do outro era seu foco principal. Porque assim ele não poderia pensar no que ele sentia. E ficar sempre atento, ouvidos, olhos, nariz, todos os sentidos para identificar onde é que estava o perigo. A identidade é essencialmente baseada na missão. Ele é como se fosse um soldado após voltar de uma guerra. Ele está sempre constantemente preparado para qualquer coisa que acontecia. Sempre atento, sempre vigilante. E isso na mente de uma pessoa que estava em construção é algo muito pesado, porque ele não observa que ele também é humano, que ele também sente, que ele também se quebra, ele se machuca. Ele não liga para os seus machucados, ele está sempre cuidando de alguém. E sempre o risco de colapso emocional, perca do propósito. No arco dos ferreiros, quando ele teve que decidir, sim, gente, vai ter um pouco de spoiler, desculpa dizer isso, se a Nezuko ia ia ficar bem ou não, entre proteger os ferreiros que iam ser atacados pelo Oni e proteger a irmã, ele entra no quadro de ansiedade. Ele, meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Ele não se permitiu, ele não conseguiu decidir. E quando a Nezuko falou, vai, que eu vou ficar bem, e resumindo assim, ele foi com lágrimas nos olhos defender os ferreiros, porque sem eles não teriam as Nishirins para conseguir ter novas espadas para o Esquadrão de Oni. Quando ele percebeu a Nezuko sofrendo como Oni no sol, que ele achou que ia se despedir da irmã e percebeu que ela sobreviveu e sentiu alívio, porque ele viu que finalmente
ele não perdeu a pessoa que ele mais amava, a única família dele, que era a irmã que ele cuidava tanto. Ou seja, sua força psicológica depende muito de estar cuidando de alguém, porque sem isso, ele não se sentia útil, ele não se sentia capaz. Pode passar. E é importante entender, quando a criança passa por um trauma, quando a gente passa por um trauma, como esse evento impactou nele. Então, são algumas perguntas que a gente faz para tratar um trauma, que para compreender se a criança, essa pessoa é criança, adolescente, e na vida adulta, quando essa pessoa já tem a formação da personalidade, de tudo isso, que ela reprime muitas coisas para poder sobreviver. É importante apreciar o impacto do trauma. Qual foi a gravidade do evento? Foi algo que ele vivenciou a primeira vez e ela presenciou alguma perda anteriormente? Foi com uma pessoa próxima? Foi alguém que ele precisou acolher? Porque é isso que a gente observa quando a gente fala assim, uma pessoa foi traumatizada, mas em que nível? Foi nível presencial ou próximo? Mas no caso do Tângero, da Nezuko, foi algo presencial. A Nezuko, principalmente por vivenciar, e ele por observar a tragédia como sucedeu. Como a vítima presenciou, ou seja, ele chegou depois que todo mundo morreu, mas a Nezuko presenciou no momento em que ela estava lá. Para ela teve um impacto diferente para ele, mas o sofrimento foi tão forte para um quanto para outro. Quem ficou como responsável por essa criança, como os cuidadores dessa vítima, acolheu e atendeu? Foi alguém que acolheu, abraçou? Foi alguém que só tratou, como no caso de Naruto, que ele perdeu os pais, ele cresceu como órfão, e ele tinha um biju, mas sabe, todo mundo atacava ele por ter um biju. No carro do Tanjiro, ele teve o seu Orokudaki, ele teve o Gyu, que é o Hashira da respiração da água, ele conseguiu provar que a Nezuko não era perigosa, então ele teve o acolhimento dos pilares para poder cumprir a missão dele. Teve a médica, a cientista, que conseguiu, que foi desenvolvendo, tipo, estudando para ter a cura contra a transformação Oni. Então, ao longo desse período, o que ajudou também a ter esse vínculo afetivo com as pessoas foi saber que ele teve com quem contar durante esse processo. Mas crianças que não têm esse processo, elas se recolhem, elas vivem em função da sua missão, mas elas têm dificuldade de socializar e vivenciar aquilo de maneira comum. Já ocorreu algum episódio traumático antes? Já teve alguma perda antes? Ele já venceu alguma violência antes? A perda do pai do Tanjiro não foi uma violência como uma tragédia, mas foi algo que impactou. Como quase todos os Hashiras tiveram perdas traumáticas. Todo mundo, como a Shinobu perdeu a irmã, o Rengoku perdeu a mãe, mas foi por doença também. O Sanemi perdeu a família de maneira muito violenta. O Tomioka. E todos eles tiveram impactos que reverberaram na sua forma de ser Hashira e sua visão de mundo. Só que o Tanjiro, ele teve a perda do pai, o luto não processado, e uma tragédia que se assolou contra a própria família. Uma coisa que ele via de longe, e achou que nunca fosse acontecer com ele. E o contexto cultural também mostra como essa criança pode ser acolhida. E como naquela época o centro de infância não era da mesma forma como é hoje, a forma de acolher também é diferente. Pode passar. Então, dentro dos fatores de proteção, é importante entender que nem toda criança traumatizada vai desenvolver transtorno psicológico. Algumas podem, através de um cuidado adequado, podem conseguir passar por esse trauma e sobreviver psicologicamente e ressignificar isso. Mas algumas que não passaram por isso podem não ter a mesma sorte, o mesmo cuidado. Então, é importante aprender de um adulto seguro e afetivamente disponível. Alguém que possa cuidar, mostrar, olha, você vai ter que desenvolver essa parte, eu estou aqui com você, mas você não está sozinho. Quando a criança se sente segura dentro do processo de uma coisa traumática, ela consegue trabalhar um pouco mais outros vínculos afetivos, não tem uma perda tão grande. Um ambiente estável, seguro, que ela possa voltar a descansar um pouco, tanto quando ele for encontrando apoio dos Hashira e outras amizades no processo, ele conseguiu dormir um pouco melhor, ele conseguiu se alimentar um pouco melhor, ele conseguiu tornar os instintos dele de proteção como algo que ele também poderia contar com outras pessoas, ele pôde pedir ajuda depois. Ele sabia que tinha pessoas com quem contar.
ser validado o trauma e cuidar das emoções, a manutenção de rotina, ele tem uma rotina de treinamento, de descanso. Quando ele encontrou um ambiente onde ele se sentia capaz de descansar, ele pôde voltar a ter alguns momentos ligados à sua infância, ao seu lado não tão maduro, mas que ainda assim era maduro, mas ele se permitiu não ser tanto, porque tinha momentos de diversão e de interação com os amigos. Assim como ele encontrou a Canal, que também tinha muita dificuldade através do trauma de socializar e mostrar para ela que, apesar das coisas difíceis que ele passou, ele também aprendeu que todo mundo tem um lado que precisa de cuidado. E se ele quer interagir com ele, se abrir um pouco mais com ele, ela poderia se sentir segura com ele também. O que foi algo muito bonito, porque ele mostrou assim: todo mundo está aqui sofrendo por algo, mas você pode contar comigo se você precisar. Não apenas como cuidado, mas como carinho também, porque ele entendeu como outras pessoas que ele conheceu também sofreram naquele processo. E o acompanhamento psicológico. Naquela época não tinha esse psicólogo, mas ele teve uma rede de apoio posteriormente que possibilitou muita coisa para ele se sentir um pouco mais forte. Ou seja, a resiliência infantil não significa ausência da dor, mas a capacidade de reorganização emocional com apoio adequado. Quando você sente segurança após um momento traumático, você consegue ressignificar aquilo. Pode passar. E uma frase que eu achei muito bonita, que é da Soraya Rodrigues de Aragão, ela trabalha com traumas, ela é psicóloga. Psicologicamente, a resiliência é a capacidade de psicoadaptação de indivíduos, grupos e organizações, de voltar ao seu estado normal, embora ninguém fique normal, após uma situação traumática ou crítica, ou seja, é capaz de superar suas adversidades. Assim como o Tanjiro mostrou para Nezuko que ela conseguia controlar o impulso da raiva através de se unir, que a Kanao poderia se sentir segura mesmo após o que aconteceu com ela. O Zenitsu, que ele tinha, assim, uma capacidade de ser forte. O Inozo, que não precisava lutar constantemente, ele teve o apoio do Rengoku, que mostrou que só chorar não ia resolver as coisas, mas entender como se motivar através daquilo. Pode passar. Então, eu agradeço a participação de todos, esse é meu contato. Caso queiram entrar, falar comigo pelo Instagram, eu vou ter o maior prazer em atender a todos. E aqui são as referências que eu usei. Eu ainda não li o mangá, mas eu li o mangá físico, mas leio em PDF. E eu não vou dar spoiler do que vai acontecer com ele, mas ele fica bem, tá? No final, assim, como ele fica bem, eu não vou contar, mas ele fica bem. Apesar de muita coisa. E para todos, pode passar. O meu, que é sincera, pode passar. Arigato. Que slide mais fofinho, Chuchu. Eu fiquei apaixonada, que linda. Para quem estava nervosa, brilhou. Agora eu posso beber água. Tá respirando agora? Tô. Parabéns, gatona. Você tem muitos elogios no nosso Instagram também. Depois eu vou conseguir colocar tudo numa listinha para você, viu? Ai, Temos obrigada. muitos comentários falando quanto que maravilhoso. Nunca tinha pensado dessa forma. Você agitou o nosso Instagram. Ó, vou colocar algumas que as do YouTube eu consigo colocar para você. Temos gente falando que maravilhosa no Instagram. Parabéns. Estão pedindo para você repetir o seu Instagram de novo, Chuchu, por favor. Volta então meu contato, por favor. É o Psico Souza Vanessa. E sim, eu já falei sobre. Eu gosto muito sobre anime, falo sobre animes e como a cultura geek pode representar muita coisa, né? Já falei sobre o Nanami e a dificuldade das pessoas não fazerem hora extra, como isso pode adoecer no trabalho, e sobre a timidez de Renata, acho que foi no TikTok. Não uso muito TikTok hoje em dia, porque não tenho tempo de fazer os cortes, infelizmente. Mas se quiser fazer alguma pergunta, estou aqui. Obrigada, Isabela.
E conta para o pessoal que daqui a pouquinho você está de volta com mais um personagem. Pode dar um spoiler para eles. Sim, daqui a pouco eu voltarei com o meu querido Taurino, o meu Hashira dos Shuras, como eu falo carinhosamente, o Rengoku, que é o meu amorzinho, ele é a minha paixãozinha, tipo, dá vontade de mergulhar no chá, assim, depois que eu não tomo café, dá vontade no chá, e ficar tipo, de tão fofinho que ele é. Temos mais comentários para você, coloquei na tela. Deixa eu ver. Gostei muito. Nem deu pra sentir nervosismo. Gente, eu tô tremenda aqui. Vocês não têm noção. Eu tô tremendo. Ah, Jesus dos Anjos. É, se for pensar assim, pelas nós, ele é bem conhecido por acolher todo mundo. Ele é um abraço quentinho em todo mundo. Só que eu fico muito preocupada com ele, assim, eu tinha vontade de, Tângelo, pelo amor de Deus, meu filho, se acolhe, você quebrou quase o seu corpo inteiro, você é só uma criança, vai descansar um pouco, pelo amor de Deus. E quando eu vi a Nezuko, assim, ele o tempo inteiro com aquela caixa pesada, assim, aquela madeira é pesada, com a Nezuko nas costas, mas você percebe que pelo contexto dele, ele já carregava carvão, carvão não é leve. Horas e horas, cestos e cestos de carvão. Ele não só carregava carvão, ele puxava a carroça, ele levava peso de outras pessoas. Pessoas idosas, ele carregava o peso durante muitas distâncias. Ele corria com o peso nas costas. Eu não conseguiria subir metade da montanha com uma sacola de lado. Ele consegue subir com pedaços de carvão. Eu ficava muito preocupada. Falei, meu Deus, ele só tem 13 anos de idade. E ele vê o pai até o fim passar para ele a Hinokami Kagura como uma dança que depois se torna uma técnica de proteção, é algo muito bonito, porque ele vê que ele manteve a tradição da família e tornou isso como um símbolo de defesa. O Tanjiro da respiração da água, mas ele usa a respiração das chamas, a Hinokami Kagura, como uma elevação muito espiritual até, para conseguir lutar. Ele não só lutava, ele não queria exterminar pessoas, ele queria defender pessoas, mas de uma forma que o fim fosse da melhor maneira possível. Ah, um dos arcos, deixa eu pescar aqui, porque são muitos arcos. E os Hashiras que mais acolheram ele foi o Rengoku, foi a Mitsuri, embora o Obanai ficasse com o ciúminho dele, e. Tan, 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 e o Tomioka, que o Tomioka viu que ele tentava a todo custo fazer o que o próprio Gyu Tomioka não conseguiu, defender alguém que ele amava. Por isso ele permitiu que o Tanjiro ficasse vivo. Então, daqui a pouco nos vemos. Eu vou dar espaço para a próxima palestrante. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo no Instagram. Estou ali para atender suas dúvidas, o que eu puder responder. E muito obrigada. Eu que agradeço, Chuchu, e já te vejo novamente aqui. Estou ansiosa para sua próxima palestra e o pessoal também. Então, até daqui a Ah, eu pouco. também. Beijos.